uma alegria estar aqui para a gente refletir um pouquinho, para a gente poder conversar. E lembrando que não é que a gente está conversando, o palestrante da noite não é um palestrante, aqui é um dialogador para a gente poder refletir, né? Porque no final das contas a gente está trazendo um assunto, trazendo um tema que não é meu, até porque eu não tenho capacidade de trazer esse tema com a profundidade que, por exemplo, o Emmanuel vai trazer para nós hoje com esse livro, com esse capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Então a gente utiliza desse capítulo para a gente fazer essas nossas reflexões e principalmente utilizar essas reflexões para poder modificar os nossos hábitos, modificar as nossas condutas, porque se a gente lembrar, como é colocado para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas inclinações. Então todos nós estamos aqui para nos esforçar. Para esforçar no sentido da gente identificar aqueles equívocos que trazemos dentro de nós, as dificuldades que nós temos para desempenhar, às vezes, as atividades e construir a nossa obra, que é o título que eu trouxe desse nosso capítulo para a gente poder refletir. Porque a gente não pode esquecer que a partir do momento que nós estamos encarnados neste planeta, expiações e provas, regeneração, aí dependendo de onde você entender que nós já estamos nesse momento de transição, nós temos uma obra a ser realizada. Nós sempre escutamos, às vezes dos mais antigos, dos nossos pais, mães, avós, aquela frase que nós não estamos aqui a passeio. E isso é muita verdade. Porque nós estamos encarnados neste plano material justamente para desempenhar essa obra que nos cabe. E às vezes, o ponto é que nós temos dificuldade de identificar o que seria essa nossa obra. Porque a partir do momento que nós nos encontramos encarnados no mundo material, se nós lembrarmos do véu do esquecimento que nós temos, de entender, lembrar o que é o plano espiritual, lembrar as outras encarnações que nós temos, nós acabamos por ficar imersos nas questões do mundo material. Allan Kardec, se eu não me engano, a referência no capítulo 4 do livro A Gênesis, vem trazer que o maior desafio que a doutrina espírita viria a encontrar seria justamente o materialismo. Porque o materialismo faz com que nós esquecemos que somos espíritos imortais, que nós esquecemos que a nossa vida principal é a vida espiritual, e a partir do momento que a gente esquece disso tudo, nós passamos a viver uma vida plenamente material. E se a nossa vida é uma vida plenamente material, os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas atividades, infelizmente, vão estar voltadas para as questões materiais. E aí nós perguntamos para nós mesmos, se a nossa vida é uma vida material, como é que a gente pode construir uma obra, como é que a gente pode atingir esses objetivos do planejamento que nós fizemos no mundo espiritual? Então isso é para nós lembrarmos da necessidade de nós não esquecermos que somos espíritos imortais. E que como espíritos imortais, a nossa obra é uma obra que vai além do mundo material. Então nós não podemos esperar que a nossa obra seja algo que vai ter uma visibilidade grande aqui na Terra. Claro que ela pode ter, né? Vamos analisar, por exemplo, o nosso querido Divaldo Franco. Divaldo Franco, com todo o seu gabarito e trabalho no mundo espiritual que a gente sabe que ele também tem esse trabalho na matéria, com a Mansão do Caminho, recebendo as crianças, né? Fazendo todo esse trabalho de assistência social. Só que às vezes nós ainda não temos uma condição de exercer uma obra, uma tarefa, um trabalho que tem essa visibilidade grandiosa no mundo material. No entanto, a nossa obra sempre tem uma visibilidade grande em relação ao mundo espiritual. Quer ver? Vamos fazer um pequeno teste de raciocínio. Vamos pensar naquela mãe de família que às vezes não teve opção, ou às vezes, por opção, escolheu viver uma vida no lar, educando seus filhos, ajudando o seu marido, seja por escolha dela, ou seja por circunstâncias da vida. Essa missão que ela está tendo, que ela está desempenhando, se ela desempenhar essa missão com um cuidado adequado, de maneira realmente
prestar atenção nos filhos que estão do lado dela, dando não apenas a questão material, mas a questão moral, a questão intelectual, é uma obra divina. Porque ela está tomando conta, está dando a oportunidade àqueles espíritos que foram confiados a ela. E talvez nós aqui no mundo material não valorizamos essa mulher. Valorizamos talvez aquele que está desempenhando um papel num cargo importante numa grande empresa, um papel político numa determinada cidade, num determinado país, uma pessoa que tem uma condição financeira abastada. Então a gente tem que compreender que essa nossa visão de obra não pode estar restrita à visão material. Porque na maioria das vezes nós vamos nos equivocar. Até porque Deus, dentro da sua soberania, da sua bondade, do seu senso de justiça, nos coloca no local e na condição em que nós temos que estar. Ou seja, se nós estamos aqui, tal como aquela semente que foi plantada em determinado solo, é ali que ela vai florescer. Porque é naquele terreno, é naquela terra que ela vai ter as condições necessárias para se fortalecer, amadurecer e trazer os frutos, as flores que são necessários para poder dividir com aqueles que estão à sua volta. Então nós temos que compreender que por mais difícil que seja a situação que nós estamos passando, por mais difícil que seja o ambiente que nós estamos vivendo, essa nossa encarnação, esse é o local que nós temos que estar. Porque é aqui que nós vamos nos fortalecer. É aqui que nós vamos reparar tudo aquilo que nós fizemos em outro momento. Vamos trazer mais um exemplo ilustrativo. Para a gente não focar no nosso país, que às vezes pode trazer coisas muito melindrosas para nós, vamos pensar nos nossos irmãos que estão no Oriente Médio. Então você tem determinadas regiões, determinados países no Oriente Médio, onde você tem uma política pública em que é extremamente preconceituosa, extremamente machista com as mulheres. Imagine então os homens dessa sociedade que contribuem para fazer com que as mulheres vivem dessa forma restrita. Esses homens vão desencarnar. E para eles aprenderem, eles têm que encarnar novamente. Ora, eles não vão encarnar na Suíça, eles não vão encarnar no Brasil, eles vão encarnar naquele mesmo local que eles contribuíram para tornar a vida difícil daquelas pessoas. E provavelmente, claro que não é regra, a gente está apenas pensando em possibilidades, provavelmente pode ser que um desses irmãos, alguns desses irmãos, encarnem justamente como sendo alguém do sexo feminino, para vivenciar as dificuldades que ele ajudou a fazer naquela sociedade. Porque a lei divina quer mostrar para nós, por meio, quando a gente fala em expiações e provas, o entendimento que nós temos que ter dos equívocos que nós estamos fazendo. E muitas das vezes a gente só consegue compreender que nós estamos equivocados por meio da dor. É por isso que tem outro livro que Emmanuel, se eu não me engano, no próprio Palavras de Vida Eterna, Emmanuel tem um capítulo que chama A Mestra Divina. E ele fala que essa professora divina é a dor. Porque já que nós não estamos aprendendo pelo amor, nós também sempre escutamos isso, né? Já que nós não aprendemos pelo amor, é necessária a dor para nós nos despertarmos, para nós acordarmos e mudarmos a nossa conduta. Então, nós temos que compreender que o ambiente que nós estamos reflete o que nós somos. E aí agora eu vou trazer exemplos, pequenos exemplos, só para deixar isso bem mais claro da nossa própria sociedade. Porque para a gente entrar na nossa obra, na nossa missão, é necessário nós entendermos a responsabilidade que nós temos com o ambiente que nós estamos encarnados. Então, sem fazer qualquer juízo de valor, apenas questões fáticas, a gente pode entender o seguinte. Muitos de nós sempre repetem aquela frase que o nosso país é governado por pessoas corruptas. Logo, para esse país ser governado por pessoas corruptas, é necessário que exista corrupção dentro de mim. Ou seja, a gente analisa a corrupção de quem está no poder, desviando milhões de dinheiro, valores, etc. e tal. Agora, para ele estar fazendo isso, é porque nós, na nossa microsociedade, nas relações que nós estamos no nosso dia a dia, também praticamos a corrupção. Para nós é normal, ou seja, baixamos um filme pirata,
baixamos uma música sem pagar por ela, estacionamos na vaga do deficiente, na vaga do idoso. Ou seja, isso também está dentro de nós. Às vezes nós falamos que na nossa sociedade a educação não é privilegiada. Aí vamos olhar para nós. Será que nós também estamos nos educando? Quantos livros nós estamos lendo por mês, por ano? Quantos congressos da nossa profissão, espíritas, grupos de estudo, igual essa casa oferece para nós estamos participando? Ah, não tenho tempo. Ué, não tenho tempo, mas temos tempo para ver filme, para ver fofoca, para falar mal da vida do outro. Ah, não tenho dinheiro, mas hoje com a internet, quanta coisa de graça gratuita a gente tem, né? As próprias palestras aqui, que são disponibilizadas de graça, na rádio. Então, nós não estamos dando atenção para a nossa educação, para a nossa moralidade. Como é que a gente quer exigir que as pessoas da nossa sociedade também deem atenção? E para não falar apenas de coisa ruim, vamos falar de coisa boa também. O nosso país, o Brasil, é conhecido internacionalmente por essa solicitude que tem com as pessoas, pelo carinho, por abraçar. Quando a gente teve as Olimpíadas aqui, Copa do Mundo, todo mundo adorou o nosso país, né? Por maiores problemas que a gente tem aqui, mas todo mundo gosta, porque o brasileiro é um povo que recebe bem. E se o povo, de maneira geral, é assim, é porque nós também já somos assim. Não é à toa que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então perceba, com esse contexto que a gente está fazendo, que o local que nós estamos reflete quem nós somos. É por isso que Deus permite que nós nasçamos, então, aqui, e não na Suíça, não na Nigéria, não em algum país do Oriente Médio, porque é aqui que nós temos a nossa identidade. De certa forma, as dificuldades que existem no local que nós estamos e as facilidades existem por conta do contexto de outras encarnações que nós contribuímos ou não para estar aqui. E aí o questionamento que nós temos que fazer é: qual é a obra que nós estamos fazendo enquanto espíritos imortais encarnados neste momento, neste local em que nós estamos? Às vezes, nós, felizmente, já demos esse passo além, no sentido de estar vindo à casa espírita, de estar participando dos grupos, estudando as obras básicas, ou seja, nos alimentando com essas informações. Só que a fé sem ação de nada vale. Quando nós vamos lá no Novo Testamento, aí deixa eu pegar a referência certinha, só para não falar referência errada para vocês, Tiago, capítulo 2, versículo 26, tem um trecho muito famoso que fala que assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Porque de nada adianta nós estarmos, às vezes, sabendo de cor e salteado as questões do livro dos Espíritos, sabendo de cor e salteado o que os Espíritos trouxeram para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós não estamos colocando em prática todos esses ensinamentos que nos foram dados. Emmanuel, eu gosto muito de Emmanuel e de Joana de Ângeles, porque eles vêm dar em nós esse puxão de orelha. Eles vêm nos lembrar que se nós somos espíritas, ou seja, acreditamos em reencarnação, provavelmente se nós formos focar apenas nesses passos que consolidaram o cristianismo, então vamos lembrar que nós já passamos pelo Antigo Testamento, pela lei mosaica, quando a gente ainda tinha esse coração duro, a gente precisava dessa ideia desse Deus que era um Deus bravo, um Deus que a gente tinha que temer. Passamos pela vinda de Jesus com o Novo Testamento, mostrando que Deus é amor. E agora nós estamos com um Consolador prometido, nos mostrando justamente o ensinamento que Jesus nos trouxe, mas de uma forma racional, para nós podermos compreender e não nos equivocar mais. É muito bonito isso, mas também é muito sério. Porque quando a gente analisa com essa forma, a gente está tendo essa oportunidade porque nós não aprendemos nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, estamos novamente tendo essa lição com a doutrina espírita. É por isso que nós temos lá, nós nos identificamos, nós espíritas, nos trabalhadores da última hora, na parábola lá do Novo Testamento, porque é como se fosse essa última chamada nessa transição planetária, para a gente acordar. Então Joana de Ângeles e Emmanuel vem chamar a nossa atenção para isso. Olha, vocês já estão se intelectualizando bastante. Vocês já sabem o que tem que fazer.
A questão é, está sendo feito a obra? A obra está sendo realizada? Porque ainda em Tiago, agora lá no capítulo 1, versículo 27, aí isso não está literalmente, não. Isso é uma interpretação que a gente faz desse versículo. Que aí Tiago vem falar com o que está escrito lá para nós, vai nos dar a entender que a verdadeira religião não tem a ver com aquele que é mais santo, mas tem a ver com aquele que está colocando em prática os ensinamentos de Jesus. E aí, mais uma vez, vamos olhar para nós. Será que nós estamos colocando em prática os ensinamentos que o Mestre nos passou? Porque é muito fácil nós sermos cristãos quando estamos aqui nesse ambiente de amor, esse ambiente de paz, esse ambiente que nos traz essa serenidade, que nos faz lembrar do que Jesus nos trouxe. Mas o nosso testemunho mesmo é quando nós estamos no nosso dia a dia no mundo material. É quando nós estamos vivenciando as dificuldades, as dores, quando nós estamos tendo aquelas conversas difíceis, onde o nosso irmão discorda do nosso ponto de vista, vem falar que nós estamos errados, principalmente nesses embates que nós temos tão hoje em dia na nossa sociedade, onde se você fala uma coisa, você então é contra outra coisa, e você briga com parente, briga com mãe, briga com pai. E como é que nós, espíritas, como é que nós cristãos podemos agir dessa forma? Como é que nós podemos realizar a nossa obra trazendo a discórdia para aqueles que estão à nossa volta? Cadê a nossa empatia? Cadê o nosso amor? Cadê a caridade? Porque a caridade, lembremos que Jesus falou que fora da caridade não há salvação, a caridade não é apenas darmos coisas materiais. A caridade é muito mais do que isso. A caridade é termos paciência, é sabermos ouvir, darmos um sorriso, sabermos olhar para aquele irmão que está do nosso lado, independente de quem ele seja, independente da opinião que ele nos traz. É tentar fazer com que todos nós consigamos viver em harmonia. Porque, queira ou não, nós estamos literalmente no mesmo barco. Esse irmão que hoje nós não queremos perto de nós, que nós de certa forma estamos dispensando da nossa vida, se nós queremos ser espíritos de luz, se nós queremos realizar a obra conforme a lei divina, a gente tem que trazer esse irmão para nós. Quantos espíritos de luz que não precisavam estar nem próximo do nosso globo terrestre, continuam aqui porque eles querem que nós avancemos. Bezerra de Menezes é um, que já poderia estar em outros planetas, mas ele quis continuar próximo da Terra para nos auxiliar nessa nossa jornada. E aí vão abrir até um parênteses, para vocês poderem perceber como esses pensamentos que nós temos têm que ser pensamentos muito voltados para esse lado mesmo, que nós somos irmãos, que nós somos uma família. Esses dias eu estava discutindo, por questões profissionais, sobre algumas questões da legislação do nosso país. E a gente estava discutindo sobre a questão da pena de morte. E essa pessoa que eu estava conversando era uma pessoa que era espírita também. E aí a gente estava conversando o seguinte: ora, pensemos na pena de morte, que é uma visão completamente utilitarista, onde você quer tirar a vida daquela pessoa que está aqui porque ela cometeu um determinado crime e nós achamos que ela não se enquadra mais na nossa sociedade. Só que nós somos espíritas. Nós somos espíritos imortais, ou seja, o que morre é o corpo físico. O espírito continua. Então a pergunta que nós devemos fazer para nós: a pena de morte vai resolver o problema? Esse espírito, na verdade, ele vai estar liberto da matéria e vai continuar em torno do mesmo ambiente que ele estava e com raiva desta sociedade que permitiu que acontecesse isso com ele. Aí a gente volta lá atrás no que nós falamos. Nós somos responsáveis pelo que acontece na nossa sociedade. Se a gente permite que isso aconteça, a gente vai ter que depois reencarnar diversas vezes com esse grupo que nós estamos prejudicando para poder fazer com que ele possa se restabelecer. Aí eu até conversando, nessa mesma conversa, a gente falando, gente, quando a gente fala que tem que rever, por exemplo, essa questão de como é feita as coisas no presídio, etc, etc e tal, aí agora fazendo, abrir parênteses de novo. Pensemos de forma egoísta mesmo. Não vamos pensar, para quem não quer pensar na vida do preso, vamos pensar de maneira egoísta. Nós estamos em sociedade. Se a gente não colaborar com que esse irmão cresça, esse irmão vai voltar à vivência da sociedade. E se ele não aprender, não se modificar,
quem vai sofrer somos nós. É o meu filho, seu marido, sua esposa, porque é eles que vão viver com essas pessoas. Então é por isso que, pela lei divina, nós temos que pensar nesse contexto geral, no bem-estar de todos nós enquanto coletividade. Porque somos nós mesmos que iremos sofrer essa consequência. Então, mais uma vez, essas divagações que nós estamos fazendo é para demonstrar que a nossa obra tem que estar em conformidade com a lei divina. E a lei divina é uma lei de amor. É uma lei em que todos nós somos irmãos. E aqui eu não estou falando que quem comete crime, que quem comete equívoco, não estou falando que não tenha que pagar aos olhos dos homens. Tem, que a gente tem legislação para isso. Mas o ponto é o que nós estamos fazendo para contribuir e para melhorar essa situação desses irmãos e nossa enquanto sociedade. Aí vamos para a nossa obra. Né? Qual que é a nossa obra? A gente também tem muita dificuldade de compreender que nós temos uma missão, porque nós identificamos como missão aquilo que os espíritos missionários fazem, que são aqueles espíritos que não precisariam encarnar aqui na matéria, sofrer, considerando um planeta de expiações e provas, passar pelas expiações e provas, e ele viria apenas para desempenhar a sua missão. Claro, esses são espíritos missionários. Só que nós, espíritos que ainda estamos sendo provados, ou espíritos que estamos sendo regenerados nesse mundo de regeneração, nós, além disso, temos as nossas próprias missões. E para não ficar que sou eu que estou falando, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. E aí eu trago duas referências. Primeira referência é a questão de número 132 do Livro dos Espíritos. Que Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós temos que ir na matéria? E aí os espíritos falam para Kardec: olha, são dois. Um a gente já sabe de cor e salteado. Um é justamente a nossa depuração, considerando o planeta de expiações e provas. Então, a depuração por meio das expiações e provas, para a gente poder nos depurar dos nossos vícios, dos nossos equívocos e nos melhorar. Só que nós esquecemos do segundo ponto. O segundo ponto é que nós devemos fazer parte da engrenagem divina. Porque Deus nos utiliza como instrumento para fazer com que a lei dele prevaleça no local em que nós estamos. E aí os espíritos falam, é contribuindo pela coletividade e pelos outros que o próprio espírito se adianta individualmente. Porque, ora, se eu estou passando por uma dificuldade, faço a minha oração com fé, com fervor, pedindo um auxílio que determinado problema soluciona, claro, se eu tiver mérito, se eu tiver todas as coisas que a gente entende, né? Se eu vou receber esse auxílio, não vai acontecer um milagre e esse problema vai resolver de uma hora para outra. O que vai acontecer é que Deus se utilizará daqueles encarnados ou desencarnados para me auxiliar. Então os irmãos desencarnados vão lá trazer algumas dicas para mim, se eu estiver sintonizado eu vou perceber. Se eu não estou percebendo, vai chegar naquele encarnado próximo de mim, para ele chegar em mim e falar alguma coisa. Então perceba que Deus utiliza de nós, estejamos encarnados ou desencarnados, para nos auxiliar uns aos outros. No entanto, se ainda tem dúvida da nossa missão, na questão de número 573, Kardec já pergunta de maneira mais direta. Ele vem e pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a resposta que os espíritos trazem para nós é praticamente um detalhamento maior dessa segunda parte dessa pergunta que nós falamos agora sobre o objetivo de nós encarnarmos no mundo material. E aí eu peço licença para ler, para eu não deixar de falar nada que essa questão fala para nós. Porque os espíritos vêm e falam o seguinte: a missão dos espíritos encarnados está em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Eles continuam. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão tão importante quanto aquele que governa ou que instrui. Aí ele continua. Mas por que é importante? Para nós percebermos que todos nós temos a nossa missão, e a nossa missão consiste em ajudar as instituições que estão próximas de nós, as pessoas que estão à nossa volta, e assim sucessivamente. E quando a gente analisa pela lógica,
Isso faz muito sentido. Porque se nós ainda estamos encarnando na matéria, é porque, de certa forma, nós ainda temos algumas coisas para resgatar. Temos algumas coisas para restabelecer, né? Fazer as pazes com aqueles irmãos que estão à nossa volta. E aonde que começa isso? Na família. O primeiro núcleo que nós temos é o núcleo familiar. Então, se a gente pega essa missão, que é uma missão de pensar em quem está ao nosso lado, em quem está próximo de nós, em quem está se fazendo presente na sociedade que nós estamos convivendo, pela lógica, nós estamos também abarcando aqueles espíritos que nós tivemos conflitos em outros momentos. E assim a gente vai, não só fazendo esse bem, auxiliando esses irmãos que talvez nós prejudicamos ou não, mas estreitando esses laços que nós temos que estreitar por conta da nossa falta de atenção em outros momentos, em outras encarnações. Então olha como é que é algo lógico. É por isso que esse Consolador prometido, a doutrina espírita, nos traz essa racionalidade. Para a gente perceber que quando a gente está falando que a gente tem que perdoar o outro, que a gente tem que compreender aquele irmão que está passando por dificuldade, às vezes é agressivo conosco, talvez tenha um motivo para ele ser assim. Talvez tenha um motivo para nós estarmos recebendo aquilo daquela forma. Por quê? Nada é por acaso, né? O acaso não existe. A gente sabe isso da doutrina espírita. Outra fala também muito comum na doutrina espírita. E Emmanuel tem uma fala que também é muito interessante, que também peço licença para falar, porque essas referências, quando são muito bonitas, para a gente não perder nada, eu gosto de falar exatamente como elas são. Emmanuel tem uma fala, aí esse já é no livro Fonte Viva, que ele fala o seguinte: não será pelo tamanho, não será pela configuração, não será pela ramagem, não será pela copa, não será pelo verde, não será pelo aspecto brilhante, não será pelo tronco, não será pelo perfume. Árvore alguma será reconhecida pela aparência, mas pelo fruto que produz. E aí a gente lembra que no Novo Testamento, quantas passagens nós temos falando sobre fruto. Daquela árvore que secou, a árvore que, entre aspas, Jesus amaldiçoou, porque não estava dando fruto. Porque não adianta nós termos o nosso exterior bonito, não adianta nem mesmo, às vezes, nós supostamente estarmos aqui trabalhando pela doutrina espírita. Por que adianta eu estar falando isso para vocês, tudo isso que eu estou conversando, se eu não estou utilizando esses ensinamentos para me reformar, para me melhorar? Porque o que importa são os frutos que eu vou dar. Porque quando a gente fala de obra, a gente está falando de algo que é do futuro. Algo que demanda um planejamento, que nós já começamos lá atrás, na época que nós estávamos lá no plano espiritual, no nosso planejamento, e algo que a gente não sabe quando vai terminar. Então é algo que demanda paciência, demanda tempo, demanda constância. Não é à toa que Joana de Andes já deixou claro para nós que se tomássemos o cuidado de pegar um defeito, um vício que nós temos e trabalhássemos nesse vício, nessa dificuldade durante uma encarnação inteira, nós já estaríamos avançando muito mais rápido. Porque o que acontece na maioria das vezes, nós acabamos encarnando, não resolvemos aquilo que nós planejamos nesse desenvolvimento da nossa obra e ainda arrumamos mais conflitos, novos conflitos. E aí ficamos nesse ciclo vicioso de sempre tendo que resolver algo que a gente resolveu. E isso é bom e ruim. Porque, no final das contas, tudo depende de nós. Somos nós que criamos as nossas situações de dificuldades e somos nós que vamos resolver as nossas situações. A responsabilidade é nossa. E aí quando a gente lembra lá em Mateus, que tem aquela fala de Jesus que fala: a quem muito foi dado, muito será pedido, nós vamos lembrar que se nós estamos tendo condições de conhecer toda a lei divina, hoje, principalmente hoje, pela doutrina espírita, então a nossa responsabilidade é muito maior. Tal como nos é lembrada na parábola dos talentos. Né? Aquele que recebeu 5 talentos e multiplicou o talento, teve o seu reconhecimento pelo Senhor. Enquanto que aquele que recebeu 1 talento e escondeu esse talento, teve o seu talento tomado e dado esse talento para aquele que soube multiplicar. E às vezes quando a gente escuta essa parábola, essa história, a gente até acha que injustiça, né? Nossa, aquele senhor pegou 1 talento daquele que tinha só 1 e guardou com medo e deu porque tinha mais talentos. Mas é porque nós temos que compreender que todas as oportunidades, todos os benefícios e às vezes até as dificuldades que nós estamos tendo nesta encarnação
São talentos que nos são dados para a gente concluir a obra que nos cabe. E se nós não estamos utilizando esse talento, talvez numa próxima encarnação, nós vamos ter ele retido por um momento para a gente poder valorizar, já que a gente não está tendo mais. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu estou tendo nesta encarnação a oportunidade de estudar. Uma coisa até mais simples. Simples, para a gente não pensar em algo que às vezes as pessoas não têm condição financeira de ter. Vamos pensar na alfabetização. Às vezes nós tivemos a oportunidade de sermos alfabetizados, sabemos ler, sabemos escrever, enquanto quantos irmãos nossos não tiveram essa capacidade? Aí vamos olhar para nós. Sabemos ler e escrever. O que nós estamos lendo? Como nós estamos utilizando esse talento da escrita? Estamos disseminando ódio, mentiras, estamos contribuindo para destruir lares, destruir outras pessoas. Ora, se eu não estou aproveitando essa oportunidade de uma maneira adequada, talvez na outra encarnação eu vou ter uma dificuldade, talvez na alfabetização, justamente para valorizar, para dar mais valor. O que adianta eu saber ler se eu não leio livro nenhum, fico só lendo notícia, besteira, acompanhando coisa que não presta? O que adianta? Então era melhor que eu fosse analfabeto para não perder o meu tempo com aquilo que não me é útil. E isso também é aquele ensinamento que fala que é melhor que você ter sua mão cortada, né, do que ela seja motivo de escândalo para vocês, para nós. Então percebam que no final das contas, todas as histórias, as parábolas que a gente escuta, é nesse entendimento de lembrar as atitudes que nós temos que ter, que devem ser em coerência com a lei divina. Porque muitas das vezes nós pedimos, dentro desse planejamento que nós fazemos no plano espiritual, nós fazemos pedidos, somos atendidos e quando estamos aqui, não concordamos com aquilo que nós estamos recebendo. E aí, para ilustrar isso, eu vou contar uma breve história, que eu vou trazer referência para vocês também, para vocês lerem depois. Essa referência está no livro Cartas e Crônicas, capítulo 2, do Irmão X. E esse capítulo chama As Três Orações. É muito interessante essa história, porque ela vai trazer para nós esse conceito do que a gente está pedindo, do que a gente recebe e como nós lidamos com aquilo que nós recebemos. Então, nessa história, uma história fictícia, traz a história de três árvores. É uma historinha fictícia, como se fosse uma parábola, porque as três árvores vão conversar entre elas, para não achar que as árvores têm espíritos e estão conversando, né? Então, assim, na historinha lúdica, as três árvores conversam entre elas. E as três árvores têm três desejos muito específicos. Uma das árvores, ela queria ser transformada no trono de um grande rei daquela região. A segunda árvore queria ser transformada num carro, num veículo que levaria aquele rei e os seus tesouros pelas regiões. E a terceira árvore queria ser transformada numa torre bem bonita, bem alta, para ficar no meio daquele reino e simbolizar a ligação do reino com o mundo de Deus, o mundo espiritual, vamos chamar assim. E o pedido, as orações, foram tão fortes que um anjo, figurativamente, apareceu para elas e falou: olha, o desejo de vocês vai ser atendido. Essa missão que vocês querem para a sua vida vai ser atendida. E as árvores ficaram felizes, ansiosas por quando chegasse esse dia. O tempo passou, as dificuldades começaram. Então, naquela floresta, que era uma floresta tranquila, vieram os lenhadores, cortaram aquelas árvores, e o destino fez com que ela fosse para uns caminhos um pouco tortuosos, de maneira que elas não começaram a duvidar se elas teriam realmente esse projeto, essas obras que elas queriam desempenhar, atendidas. Então, aquela árvore que queria ser transformada num trono de um rei, ela foi vendida para pessoas muito humildes, muito simples, e foi transformada num coxo, onde os animais se alimentavam. Aquela outra árvore, que queria ser transformada no carro que levaria os tesouros e o próprio rei, foi vendida para pescadores e transformados em um barco de pesca. A terceira árvore, que queria ser essa torre, foi levada para um grande castelo, transformada numa porta de uma cela e ficou lá por um tempo. O tempo passou, tivemos a vinda do Mestre Jesus. E durante o seu nascimento, o primeiro berço que Jesus teve
foi aquela árvore que se transformou no coxo. Jesus, com seus 30 anos, começou a pregar com os seus discípulos e utilizou-se daquela árvore que foi transformada em barco para poder passar pelas regiões e contar as suas histórias. Naquela época, naquele cenário muito triste da crucificação do Mestre, aquela árvore que foi transformada numa porta de cela se transformou na cruz que o Mestre carregou e ele foi crucificado, simbolizando essa união onde nós lembramos sempre do plano espiritual. E a pergunta que eu faço é a seguinte: é claro que nós percebemos que as 3 árvores tiveram seus desejos atendidos. Afinal, qual que foi o único rei que esteve neste planeta? Jesus. Quando a gente pensa que o verdadeiro reino é o reino dos céus, Jesus. Elas tiveram a oportunidade de atender um rei que eles nem imaginariam que poderiam atender. Mas a pergunta que eu faço é: será que para essas árvores elas ficaram satisfeitas com a consequência? Porque provavelmente elas estavam esperando atender rei da matéria, né? Dentro daquela vaidade, daquela questão de dinheiro, daquela questão material. Então vamos olhar para nós. Às vezes as nossas missões são tão grandiosas a nível espiritual, só que nós não valorizamos porque nós estamos esperando algo a nível material. E se nós estivermos olhando com esse olhar da matéria, vai ser muito difícil a gente compreender e conseguir realizar a obra que nos cabe. E aí, vendo que o tempo já está correndo, acabou que eu nem entrei aqui no capítulo, eu vou fazer questão de ler, são poucos parágrafos, é um capítulo pequeno. Só para nós vermos a mensagem que Emmanuel trouxe para nós e consolidar muito bem esse puxão de orelha que nós estamos falando aqui. Para a gente compreender como é importante a gente agir. Porque Emmanuel traz para nós uma citação de Paulo, que consta em Gálatas, no capítulo 6, versículo 4, quando Paulo fala para nós o seguinte: prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Quando Paulo escreveu isso na comunidade de Gálatas, porque era uma comunidade, que não sei se todos estão lembrados, Paulo sempre escrevia carta para diversas comunidades onde as suas igrejas estavam fundadas. Como ele não poderia estar em todos os lugares, e aqueles problemas daquela região chegavam a ele fazia as cartas para tentar solucionar os problemas. E um dos problemas que estava lá em Gálatas é porque os fariseus daquela região, né, digamos assim, as pessoas que tinham domínio da religião naquele momento, estavam influenciando aqueles cristãos daquelas igrejas, no sentido de entender que era mais importante seguir a lei mosaica. Então as discussões eram: tem que estar circuncisado ou não circuncisado? Eu posso trabalhar no sábado, não posso trabalhar no sábado? Eu posso comer isso, não posso comer aquilo? E aí Paulo fala: olha, gente, o que importa não é deixar de fazer algo, é realizar a sua obra, e a obra é sua. A obra é essa modificação que você tem que fazer em si e essa contribuição que você tem que fazer para com aqueles que estão à nossa volta. E aí, pegando essa frase, essa referência, Emmanuel começa a fazer as suas considerações. E a primeira consideração que Emmanuel faz para nós é a seguinte: ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente da condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Falamos sobre isso. Não importa o lugar que nós estamos, não importa a nossa condição, o lugar que nós estamos é onde nós temos que florescer, porque é aqui que nós temos as maiores oportunidades de fazer a obra que nos cabe. E aí Emmanuel continua e fala para nós: tens assim a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspire desse modo a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhar esse mandato especial ante a providência divina. A gente sempre olha o trabalho que o outro está fazendo. E quando nós fazemos isso, a gente deixa de desempenhar o nosso próprio trabalho. É claro que um trabalho de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de tantos outros expoentes da doutrina espírita, são trabalhos maravilhosos.
Mas nós hoje ainda não temos condições de desempenhar essas obras. A gente até fala muito, todo mundo quer ser Chico Xavier, mas ninguém quer lamber as feridas que ele lambeu. Quando a gente lembra lá do filme dele lambendo a ferida do primo dele, que para o Chico chegar onde ele chegou, ele teve que se fortalecer. Ele teve muito trabalho pela frente. Se nós hoje não estamos dando conta da nossa obra, que é uma obra talvez pequena, talvez, porque a gente não sabe o grau de dificuldade de cada um, talvez pequena quando comparada, por exemplo, com uma obra que o Chico exerce, mas como é que a gente quer exercer uma obra do Chico se nós não estamos sendo fiel na nossa obra? Jesus já falou isso, né? Sede fiel no pouco. Porque tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. E aí Emmanuel continua. A tarefa que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges em muita ocasião será o alimento para milhares de criaturas. E a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio de que te precises. A gente até falou um pouco sobre isso quando a gente viu lá da questão do Livro dos Espíritos, que faz a comparação da pessoa que está arando a terra com o político. Porque às vezes o nosso trabalho, na nossa pequena fazenda, que a gente está fazendo aqueles alimentos, distribuindo, é que está alimentando uma cidade, uma população, outras pessoas que precisam se alimentar. Às vezes, sou eu como dona de casa, que é o meu filho que eu estou dando toda a questão moral, todo o trabalho, toda a educação. Esse meu filho vai crescer e vai ter um papel importante, às vezes, de visibilidade no mundo material, na sociedade. Vamos lembrar de Jesus. Jesus, a gente sabe que é o nível, o gabarito que é esse espírito. Mas, para ele poder ter também as condições de vir a esse planeta, ele dependeu de Maria e de José. São espíritos, claro, têm suas considerações também, mas que não têm essa consideração igual, espiritual, tal como Jesus tem, mas Jesus dependeu deles, graças a esses espíritos que Jesus veio aqui. Então, às vezes, dentro do nosso lar, nós estamos preparando alguém que vai fazer essa diferença a nível material, já que nós estamos preocupando, muitas das vezes, apenas com missões materiais. E Emmanuel fala para nós o seguinte: tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe recolhida temporariamente à estrebaria sem conforto e sem lar. A nossa obra é para ser desempenhada hoje. Se Deus nos colocou nessa situação, na condição que nós estamos, nas dificuldades, nos desafios que nós estamos enfrentando, aqui e agora, é porque é aqui e agora que nós temos que resolver isso. E aí essa comparação é muito interessante, porque Jesus, ele poderia ter encarnado em qualquer situação que ele quisesse. Mas o Mestre veio numa condição humilde. O Mestre, Jesus, o Nazareno, ele foi aquele povo que era o povo mais discriminado naquela época. Tanto que direto a gente vê essa referência que fala: nossa, como pode um nazareno querer falar sobre as coisas de Deus? Mas ele veio para mostrar que as grandes coisas, as grandes realizações, vêm das situações mais humildes. E quando a gente olha para esses espíritos de graus tão elevados que passaram pelo nosso planeta, todos tiveram uma vida de dificuldade, de humildade. Então por que a gente está mirando nesses grandes feitos do mundo material, dos grandes empresários? Não tem problema nenhum. Mas eu vou falar, por que a gente está mirando nisso? Nós temos que mirar no mundo espiritual, porque nós somos espíritos. Essa é a nossa realidade. E a nossa realidade é uma obra espiritual. Às vezes, por misericórdia, Deus não permite que nós tenhamos condição financeira nesta encarnação, justamente para a gente não desvirtuar o nosso caminho, desvirtuar a nossa obra. Talvez Deus não me deu a beleza padrão da sociedade atual, porque talvez se eu tivesse essa beleza, eu me desvirtuaria. A vaidade impediria que eu exercesse a obra que eu tenho que fazer.
Então a gente tem que compreender que a situação que nós estamos é a situação essencial para nós desempenharmos a obra que nós temos. Já finalizando, peço permissão para contar a última historinha de reflexão. Essa está no livro Alvorada Cristã, capítulo 4, do Neio Lúcio, e fala Prêmio ao Sacrifício. É o título dessa historinha. Porque essa historinha ela é importante para mostrar que justamente isso, independente da nossa situação, da nossa condição, nós podemos fazer muito, e às vezes até mais do que aqueles que possuem condição. Essa história do Neio Lúcio nos conta a história de 3 irmãos. 3 irmãos tementes a Deus, mas tementes no bom sentido, no sentido de querer honrar a Deus as oportunidades que eles estavam tendo no mundo material. Então, um irmão era muito rico, que era um empresário famoso, um empresário muito bem sucedido do ramo têxtil, mas ele utilizava a sua condição financeira para contribuir com toda a sociedade que estava à sua volta. Ele valorizava os seus empregados, ajudava a família de cada um, dava muito mais do que aquilo que foi combinado. O outro irmão, um irmão muito estudioso das leis, virou juiz de direito e, como juiz, desempenhou a atividade jurídica de maneira muito proba. Ele ajudava, contribuía com todos, com aqueles que foram condenados injustamente, revendo pena, colaborando com todo mundo e assim sucessivamente. No entanto, o terceiro irmão era um irmão que tinha uma limitação física muito severa. Ele era tetraplégico. Ele vivia na sua cama, dependendo do auxílio financeiro dos seus 2 irmãos e dos trabalhadores que estavam na sua residência. No entanto, por maiores que eram as dificuldades no decorrer da sua vida, esse irmão paraplégico, ele estava sempre de bom humor, sempre com um sorriso estampado no rosto, sempre com boas palavras para aqueles que trabalhavam na sua casa. Quando ele percebia a dificuldade de alguém, ele orava para aquela pessoa, levava palavras de bom ânimo. E assim foi a vida, até que os 3 irmãos desencarnaram em épocas iguais. E chegando no plano espiritual, de maneira ilustrativa, chega esse anjo com a balança da moralidade, que na verdade é a nossa própria consciência. E o anjo começa a medir na sua balança como foi o grau moral daquelas 3 pessoas. Começando pelos 2 irmãos. Os 2 irmãos, nessa balança da moralidade, teve saldo positivo. E o anjo exaltou que eles souberam utilizar muito bem os talentos que lhe foram confiados. E esse irmão que era paraplégico estava muito tenso, porque ele sabia que ele estava numa condição muito limitada por conta da sua condição física. No entanto, quando esse anjo vai fazer pesar a condição moral dele, essa balança quebra, a balança não consegue fazer essa medida. Tamanha era a condição moral desse espírito. E esse espírito ele fica assustado e pergunta para o anjo fala, olha, os seus irmãos, eles contribuíram, fizeram a parte deles sim, mas eles fizeram a parte dele com aquilo que não era dele. Porque nós temos que entender que tudo que nós temos é emprestado. Então, se hoje nós temos uma condição financeira, por exemplo, é porque Deus permitiu. E aí nós temos obrigação de utilizar isso para passar para as outras pessoas à nossa volta. Vamos lembrar da nossa missão, que a gente falou lá na questão 573 do Livro dos Espíritos. E aí o anjo fala, mas você deu daquilo que você tinha. E aí a gente lembra lá do óbolo da viúva no Novo Testamento, quando Jesus fala que aquela senhora que deu uma moeda de prata, deu muito mais que todos aqueles que deram todos os tesouros, porque ela deu daquilo que lhe faltava, e não o que lhe sobrava. E isso é para a gente compreender que com muito pouco nós podemos fazer muito. Então que possamos utilizar dessas palavras de Emmanuel para nós refletirmos o que estamos fazendo dessa oportunidade que nos foi confiada. Porque, se nós não estamos aproveitando, talvez teremos o nosso talento retirado momentaneamente. Mas não vamos esquecer que Deus é soberanamente bom e justo. Sempre nos dá oportunidade. O ponto é, quanto tempo nós queremos levar nas nossas encarnações para evoluir? Porque como nós falamos lá atrás, a escolha, o livre-arbítrio, depende de nós. Né? Somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos trilhar. Já sabemos o caminho, Jesus, o caminho,
a vida, né? Ele é esse caminho que vai mostrar para a gente tudo. Ele é o nosso modelo e guia, como colocado no Livro dos Espíritos. Então ele já mostrou o que nós temos que trilhar. Nós que vamos escolher agora como vamos agir na realização da nossa obra. Então agradeço pela atenção de todos, que possamos aproveitar então todo esse conteúdo, toda essa informação, esse carinho que a doutrina espírita tem conosco, para a gente poder realizar a nossa obra da melhor maneira possível.